já não está mais aqui enquanto escrevo essa. Olá pessoal do 5º ano. Agora vamos iniciar as atividades conceituais de matemática do PET Municipal. A matemática é uma ciência muito incrível, que possui linguagem própria. Por isso é muito importante aprendermos as regras e símbolos que esta linguagem nos apresenta. Cada símbolo, cada vírgula tem sua interpretação. Por isso é importante que sempre leiamos com muita atenção as atividades propostas, situações, problemas ou ideias. É muito importante que ninguém deixe nenhuma dúvida ficar sem resposta. Mande para o professor no grupo da sala ou no privado para que o professor possa explicar direitinho tanto no próximo vídeo, ou em particular para vocês. Não esqueçam de anotar em seu caderno as regras que não compreender e enviar para o professor todas elas. Não se esqueçam que mais importante do que dar a resposta certa, na matemática buscamos o como chegamos à resposta. Por isso é muito importante que sempre registrem as operações que fizeram para responder o problema. Eu sou o professor Anderson Bueno. Vamos aprender juntos com as atividades desta semana. Muito bom dia, pessoal do 5º ano, tudo bem com vocês? Vamos agora para a nossa atividade de matemática da semana 2. Hoje, dia 22 de abril, hoje dia do descobrimento do Brasil, né? A conquista do território brasileiro pelos europeus. Nome da nossa escola, Escola Municipal Professor José Flávio de Freitas, Zecão. 5º ano A2, turno matutino. A semana 2 de matemática vai abranger a seguinte temática: campos de atuação, números, grandezas e medidas, práticas de linguagem, conhecimento das operações, significado das medidas, probabilidade e estatística, geometria, objetos do conhecimento, números até 1000, operações com adição, subtração, multiplicação e divisão, situações e problemas envolvendo as 4 operações, medidas de tempo, comprimento, massa e capacidade, leitura, coleta, classificação, interpretação e representação de dados em tabelas de dupla entrada, gráficos de colunas agrupadas, gráficos pictóricos e gráficos de linhas. Habilidades: operar com os números naturais até 4 ordens, adição, subtração, multiplicação e divisão, ler hora em relógios digitais e analógicos e reconhecer as relações entre hora e minuto e entre minuto e segundo. Ler, escrever e ordenar números naturais até a ordem de centena de milhar. Ler e escrever números romanos até 1000. Conteúdos relacionados: grandezas e medidas, comprimento, massa e capacidade, operações, adição, subtração, multiplicação e divisão, situações, problemas envolvendo as 4 operações, numerais até 1000, retas paralelas e retas concorrentes. Muito bem, pessoal, vamos falar sobre retas, semi-retas e segmentos de retas. Vamos lá? Bom, você já aprendeu nas aulas anteriores o que são retas, semi-retas e segmento de retas. Hoje nós vamos relembrar alguns conceitos. Do 3º, 4º ano, quando vocês aprenderam isso, vocês falavam só em reta numérica. Agora, no 5º ano, da agora para frente, vocês vão aprender que cada reta é formada por infinitos pontos que estão alinhados. Ela é ilimitada nos 2 sentidos. Observa lá, uma reta pode ser construída em diferentes sentidos. Pode ser na horizontal, vertical ou diagonal, que nós chamamos comumente de inclinada. Então observa, nós temos a reta horizontal, vertical e inclinada. Por que é interessante você prestar atenção nesse tipo de reta? Porque elas estão presentes nas atividades de gráficos, tá? Então é muito importante nós aprendermos que a reta não se limita a apenas a régua que nós analisamos. A reta, ela é um limite infinito que pode estar presente tanto em uma figura plana, uma figura geométrica plana ou não plana, quanto dentro de um gráfico
ilustrando uma informação que nós vamos trabalhar. Falando em retas, existem alguns tipos que nós precisamos conhecer. Vamos começar com a definição do que são retas paralelas. São aquelas que seguem lado a lado e não se cruzam. Presta bastante atenção nessa regrinha. Para uma reta ser considerada paralela, ela não pode ter ponto de intersecção, ou seja, pontos de cruzamento com outra reta. Então observa, nós temos aqui duas retas paralelas na horizontal, sendo o nosso primeiro exemplo, né? Duas retas, elas estão paralelas porque, se continuar o desenho, elas não se cruzam. Essas são horizontais. No meio nós temos duas retas paralelas no sentido vertical, elas não se cruzam, tá? Esse é o ponto que você tem que mais prestar atenção no falar de retas paralelas. Pode ser mais do que apenas duas retas para serem consideradas paralelas? Sim, desde quando essas retas não se cruzem, elas podem ter um número infinito de retas representadas, tá bom? O importante é que elas não tenham pontos de conexão uma com a outra, o que nós chamamos de pontos de intersecção. Dessa forma, as retas que estejam lado a lado e não se cruzam são chamadas paralelas. Ainda falando sobre retas, pessoal, na matemática nós vamos ter alguns exercícios que vão falar para a gente sobre segmento de reta. Quando você ler essa informação no exercício segmento de reta, quer dizer que é um espaço delimitado dentro de uma reta, ou seja, marcações identificadas dentro de um espaço dentro da reta. Essas marcações podem aparecer em qualquer atividade, mesmo que não estejamos vendo figuras não planas, os famosos sólidos geométricos, tá? Então, quando estiver falando de segmento de reta, é um ponto definido dentro de uma forma de uma reta. Por exemplo, aqui nós temos uma reta, né? Que ela é infinita, tanto no primeiro ponto quanto no segundo, e o exercício seria do ponto A até o ponto B. Pode colocar qualquer tipo de questionamento aqui dentro, tá? Então você precisa compreender que no exercício de matemática, quando fala de segmento de reta, vai delimitar quais são os pontos. Aqui entra um truque, crianças. Geralmente quando você pergunta para a pessoa, você gosta de matemática? A pessoa vai te responder o seguinte, eu amava matemática enquanto era conta. Quando entrou as letras na matemática, complicou tudo. Aí o professor vai te falar uma coisa: nunca letra entra dentro da matemática. Nunca. A matemática, assim como o português, ela é uma linguagem para interpretar uma informação de mundo. Quando você tem um símbolo representando um ponto, você está identificando qual é aquele ponto dentro da matemática. Não quer dizer que aqui é A e aqui é B. Aqui eu estou delimitando um ponto qualquer, e para que você saiba que ponto é esse, eu estou dando o nome de A para esse ponto e de B para esse outro ponto. Não quer dizer que todo exercício vai ter ponto A, ponto B, ponto C, ponto D. Não. O que isso quer dizer? Que dentro de um exercício, o limite pode ser nominado com letras, com números ou com intervalos, tá certo? Então, o que é um intervalo? Seria esse espaço dentro dessa marcação, tá? Então, fica muito atento que o que as pessoas não gostam na matemática é exatamente não entender que a letra A, aqui nesse exercício, por exemplo, não é para que eu diga o som do A. A letra A identifica o ponto de início do segmento da reta, enquanto a letra B
não quer dizer o B do alfabeto, quer dizer o ponto final do segmento da reta. Então, o que nós vamos trabalhar? Esse espaço aqui dentro, tá? Isso é um segmento de reta, o espaço dentro de A e B, dentro do ponto A e B. Então, fique atento a essa explicação. A maioria das pessoas confundem a linguagem matemática com a comunicação de língua portuguesa, e elas não são a mesma coisa, tá? Na linguagem, o A representa um som. A vogal, a primeira letra do nosso alfabeto, que pronuncia com a boca aberta. Já que nesse exercício ele vai representar o início do segmento da reta. Então, essa diferença precisa ficar claro para todos vocês. Nunca entram letras dentro de um exercício matemático. O que entra são nomes que nós damos para determinado exercício. Então fica muito atento com isso, que lá no 6º, 7º, 8º ano vai ter muita expressão que usam letras e o pessoal, ah, meu Deus, eu não entendo o que é A, B, A ao quadrado, B ao quadrado. Lembrando que dentro da matemática, cada símbolo tem um significado, tá certo? Nesse exercício de reta que nós estamos vendo aqui, o símbolo da letra A delimita o início do segmento da reta. E o símbolo representado por B é o final do segmento de reta. Ah, e um exercício de segmento de reta, ele pode estar dentro de um espaço, como no exemplo acima, ou dentro de uma reta em qualquer direção, tá? Pode ser uma reta diagonal, como a primeira que nós estamos vendo aqui. Pode ser uma reta na vertical, ou uma reta na horizontal, diagonal superior, diagonal inferior. Tá? Então é muito importante que você saiba identificar o ponto de início e o ponto de final dessa reta, mesmo para que você identifique qual é o sentido que está o movimento. Dentro de um gráfico, por exemplo, as informações estão aumentando ou diminuindo. Por isso, é importante conhecer retas e seus segmentos. Vocês precisam entender que a matemática é uma linguagem. E como toda linguagem, ela tem as suas características. Então nós temos a reta, temos segmento de retas e aqui temos também temos também a semi-reta. O que é uma semi-reta? É a reta que tem o ponto de origem, mas não possui um limitador. Ou seja, ela não tem fim, representado por uma seta, que indica que ela vai continuar sem fim. Então observa só, essa primeira semi-reta, o ponto vermelho, indica onde ela está começando. Ela tem um princípio, mas ela não tem um fim. Por isso, essa pontinha de flecha aqui, a pontinha de seta, indica que ela vai continuar eternamente, sem final. Então nós temos o ponto de início daquela reta, mas não tem fim. Mais uma vez, nós temos uma outra semi-reta aqui. E essa está no sentido diagonal. Tá certo? Então nós conhecemos o ponto de início dela, mas não sabemos onde ela vai terminar. Ela pode ser infinitamente. Lembrando que, na matemática, essa diagonal pode ser superior, pode ser inferior, como nós temos muito nos relógios, tá certo? Então presta bastante atenção que isso indica uma semi-reta. Semi-reta tem o ponto de início, a origem, onde ela começa, mas ela não tem fim.
e é representado pela pontinha da flecha, beleza? Bom, pessoal, para falar um pouquinho sobre retas pra gente, o professor separou aqui um vídeo do professor Denilson, que está no YouTube, pra gente dar uma acompanhada. Vou pedir para vocês, como sempre, ir até o canal do professor Denilson, se inscreva no canal, marque as notificações para receber todas e dê um joinha no vídeo que vai estar na nossa descrição. Vamos agora acompanhar um pouquinho sobre o que são retas com o professor Denilson? Então vamos curtir juntos! Olá galera, hoje a nossa aula de matemática vai ser dupla, vamos falar de retas e ângulos. Vamos lá? O que é uma reta? Uma reta é um conjunto de pontos. Geometricamente, ela é representada como uma linha reta, isto é, que não faz curva alguma. Uma reta é infinita. A representação geométrica da reta é essa linha, onde nas extremidades nós temos as pontas de flecha. Significa que ela é infinita tanto para um lado quanto para o outro. Se nós colocarmos aqui esse ponto A, nós já temos uma semi-reta, porque aqui nós delimitamos a reta, colocamos um fim. A mesma coisa dessa ponta até o ponto B, nós temos uma outra semi-reta. E esse intervalo de A a B, que é uma parte da reta, nós vamos chamar de segmento de reta. Tipos de reta. Quando ela está na horizontal, deitada, ela pode estar na vertical, em pé. As retas podem ser oblíquas, ou seja, na diagonal, com esta inclinação. As retas podem ser paralelas, lado a lado, e não se cruzam. Então nós temos aqui duas retas, observe que elas vão seguir infinitamente para cima ou para baixo, mas não vão se cruzar. Então elas podem ser paralelas na vertical, na horizontal, oblíquas, e também nós podemos ter duas ou mais retas paralelas. Aqui nesse caso nós temos três retas paralelas. Observem que se elas seguirem para cima ou para baixo, elas não vão ter um ponto de cruzamento. Já as concorrentes, elas têm um ponto em comum e se cruzam entre si. Então aqui nós temos duas retas, uma vertical e uma horizontal, com um cruzamento, então por isso que elas vão ser chamadas de concorrentes. A mesma coisa aqui, outro exemplo de retas concorrentes. As concorrentes perpendiculares, elas formam um ângulo de 90 graus. Então sempre que elas formarem esse ângulo de 90 graus, que é esse L, onde eu posso traçar esse quadradinho, nós temos um ângulo de 90 graus. Só assim as retas vão ser perpendiculares. Nesse caso aqui, são retas não concorrentes, não perpendiculares, porque elas não formam um ângulo de 90 graus. Elas formam aqui no caso um ângulo agudo. Então até aqui foi a nossa aula de retas. Muito bem, pessoal, não deixe de se inscrever no canal do professor Denilson. Dá uma curtida lá para ele, essa aula que ajudou a gente bastante. E vamos agora para as nossas atividades. Vamos resolver as atividades? Eu voltarei. Joga a garrafa na parede e se engasgou.